Vamos dar início então aos nossos estudos dessa semana do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, os trabalhadores da última hora, e o tópico final do capítulo, que é o tópico 5, os trabalhadores do Senhor. Kardec foi talvez o mais relevante estudioso dos evangelhos, podemos dizer assim, de certa forma, um teólogo, né? Embora ele não fosse teólogo de formação, mas ele exerceu esse papel e estudou com todo zelo e cuidado, como qualquer outro estudioso dos evangelhos. Ele foi talvez o que mais deu relevância àquilo que a gente chama de sermão profético de Jesus, que são os ensinamentos que Jesus oferece aos apóstolos e aos discípulos pouco antes do seu retorno à pátria espiritual. Quer dizer, ele já havia ressuscitado, estava presente ali com os apóstolos, os discípulos, dando os ensinamentos finais, preparando a mediunidade, fortalecendo os seus espíritos para o trabalho fundamental da disseminação e do testemunho do próprio Evangelho. E então ele fez uma coletânea de ensinamentos para aquele momento, mas também para o futuro, né? Ele fala dos momentos que viriam depois na nossa história, até que ele pudesse enviar o Consolador, que para nós no Espiritismo o Consolador é a oportunidade de nós falarmos com o mundo espiritual, então, portanto, de nós termos a comunicabilidade com os espíritos e retomarmos a fé, a crença na vida após a morte e na reencarnação, mas principalmente então aguardando aquilo que todos esperam que seja o retorno do próprio Jesus. Agora, retorno, é importante que se diga, não será mais na carne, quer dizer, Jesus não vai nascer de novo de uma nova Maria, né? Infelizmente muitas pessoas interpretam como se Jesus viesse como nós aqui, mas ele provavelmente vai se materializar como ele fez durante esse período pós-ressurreição, que todos nós poderemos ver. E antes dessa manifestação pública, ele já se aproxima da nossa atmosfera e começa então a dar as diretrizes da mudança. Aí vocês vão dizer assim, mas como é que isso acontece? Quem leu, por exemplo, o Sublime Peregrino e outros livros que narram a preparação da vida de Jesus, vão ver ali que essa preparação durou cerca de 1000 anos, segundo Ramatiz. Outros autores falam em bem mais tempo do que isso. 1000 anos no nosso tempo, na nossa cronologia. Na cronologia do espírito, às vezes são alguns minutos, alguns segundos. O tempo que se tem no plano astral não é idêntico ao plano que se tem aqui, né? Na narrativa de Nosso Lar, o livro de André Luiz, ele fala que ficou 8 anos, né? Talvez ele tenha ficado bem menos tempo no plano astral, ou talvez ele tenha ficado muito tempo, porque isso tem mais a ver com o efeito psicológico da sensação do tempo, como a gente diz assim, nossa, esse ano parece que não passa, está se arrastando, né? Ou então, nossa, está rápido demais, né? Então, essa sensação, quando a gente está vivendo no plano astral, ela é muito mais forte, muito mais presente para nós. Mas, de qualquer maneira, na nossa cronologia, Jesus teve que sair da sua condição de Cristo, portanto, sem um corpo sequer espiritual, vamos dizer assim para simplificar, como se fosse pura energia, né, ou puro pensamento, e se consolidar novamente numa condição corporal. E a gente sabe que nós temos vários degraus, ou várias dimensões, digamos assim, de corpos, camadas espirituais, até chegar no corpo físico. O corpo físico é o mais denso, né? Mas a gente vai vestindo como se fossem roupas, né, para cobrir
a parte central do nosso espírito, em principalmente 7 níveis, né? 3 níveis que são mais sutis, mais energéticos, digamos assim, para outros 4 níveis que são mais materiais. Kardec chamou isso de espírito, perispírito e corpo físico. Kardec simplificou bem. Kardec dividiu em 3 níveis, né? Então Jesus teve que resgatar a forma material do seu espírito, constituir o seu perispírito e, por fim, materializar o corpo físico, que é Jesus propriamente. Para ele retornar à Terra, numa forma que a gente possa vê-lo, ele precisa resgatar esse perispírito, ele precisa reformatar esse perispírito. Aí vocês vão dizer assim, mas ele não guardou isso, né? Não há necessidade de Jesus guardar isso numa gaveta ou no armário, como a gente faz com um casaco, né? Ele pode materializar e desmaterializar quando ele quiser, mas ele precisa ir preparando isso, a toda uma energia da época e do lugar onde a gente está, né? A forma perispiritual na época de Jesus, há 2000 anos, era completamente diferente da forma perispiritual que nós temos hoje. Por quê? Porque hoje nós temos muito mais radiações na Terra, nós temos mais poluição, o ar é mais denso, pesado, contaminado por vários venenos, né, que a gente foi aprendendo a se defender, a gente foi criando anticorpos, né, a gente foi densificando também a nossa matéria, e a cada encarnação a gente prepara isso. Há relatos de espíritos que ficaram cerca de 1000 anos sem reencarnar, ficaram num umbral denso, que estão reencarnando agora, que também tiveram que, às vezes, nascer, quer dizer, primeiro fazer uma gestação rápida para reconstituir o perispírito, e aí tem um aborto natural, depois a mãe engravida de novo, e assim, às vezes 3, 4 vezes. Então, a gente não tem ideia do que é esse portal útero, e dessa função materna e dessa condição do espírito vir ter um corpo físico. Bom, Jesus retornando à Terra, então, ele não terá um corpo físico, mas ele terá um corpo perispiritual, de modo que ele possa ser visto por nós. Essa condição própria de Jesus retornando à pátria terrestre significa que ele vem preparando essa vida, né? E a gente tem dentro do Espiritismo a percepção de que isso começou há aproximadamente 200 anos, né? Pouco mais do que isso. Ou seja, Jesus teria enviado Kardec como um missionário, um revelador, alguém que vem resgatar os ensinamentos originais, o sentido original da moral evangélica de Jesus. Isso aconteceu em 1857, Kardec reencarnou em 1800, aos 55 anos ele começa o trabalho do Espiritismo, aos 57 ele publica o Livro dos Espíritos, né? E depois, até os 63 mais ou menos, ele continua fazendo as suas publicações. Então Jesus, para retornar à Terra, ele vai se preparando, né? Vai constituindo isso e vai se aproximando de nós. Pelas mensagens que nós recebemos aqui, e algumas mensagens sérias, que a gente considera, né, de médiuns compromissados, Jesus já está presente. Ou seja, nós já estamos realmente no final daquilo que se diz como o final dos tempos, né? O final dos tempos do domínio da maldade, né? Quando a Terra então faz a sua transição para a fraternidade. Claro que não é um milagre do dia para a noite, como apagar e acender a luz. Isso é um processo, né? Então Jesus já está presente, ele já está atuando, e ele está, digamos assim, assistindo o nascer do sol. Quem já teve a oportunidade de ver o nascimento do sol em algum lugar bastante isolado, como uma montanha, por exemplo, sabe que a partir das 3 horas da madrugada já é possível ver esses sinais. Quer dizer, o momento mais escuro da noite é por volta das 3 horas. Depois disso, lentamente
começa a se ver um clarão no céu, né? Enquanto por volta de 5, 5h30, aí o sol nasce, dependendo do período do ano, pode ser até um pouquinho mais tarde, né? Mas então, às 3 horas é o momento mais ou menos que a gente está vivendo. A gente está ali perto, né? Por isso que se diz também que nós somos os trabalhadores da última hora. Então, nesse relógio astral, né, em que Jesus se aproxima novamente da terra, é o momento de mais testemunhos, é o momento do teste, do grande teste da humanidade, para que a gente possa, na maioria, determinar que nós queremos um planeta mais saudável, um planeta mais pacífico, um planeta mais amoroso, mais fraterno, onde se possa respeitar não apenas os seres humanos, mas também os animais, as florestas, né, os vegetais, os minerais e assim por diante. Então, há toda uma restauração a ser feita. O tempo de regeneração é um tempo de reconstrução. Nós estamos naquele momento em que nós temos que tomar a decisão do que deve ser destituído, desconstruído, para que possa se erguer o que na Bíblia se chama a Nova Jerusalém. Então, nesse tempo, haverá perdas. Nós temos assistido inúmeras provas coletivas, né? Começamos de uma maneira mais forte em 2020, com a pandemia da Covid, que foi depois de muitos anos, a primeira vez que se viu todo o planeta envolvido em um mesmo problema, né? Mesmo durante a gripe espanhola, a peste negra, etc., isso não atingiu todo o planeta. Atingiu regiões importantes, populosas, mas não atingiu todo o planeta. A Covid, ela atingiu todos os lugares. Ela foi, de fato, uma prova coletiva, né? E isso fez com que a gente mudasse em muitos aspectos. Muitas pessoas mantiveram essa mudança, se tornaram mais empáticos, mais solidários, reviram a sua forma de trabalhar, reviram os seus valores, passaram a olhar para o mundo de maneira diferente. Mas já tem 5 anos dessa pandemia, e o que a gente verifica é que muitas pessoas voltaram exatamente ao padrão do que tinha antes. E isso significa também uma margem muito grande de egoísmo, de orgulho, de jogo de interesses. Então, é possível que a gente tenha novos eventos como esses, em que a humanidade é testada. Não necessariamente são catástrofes na superfície da Terra. Pode ser que a gente mesmo, como ser humano, acabe provocando isso, porque a gente está testando muito o planeta, né? Assim, o nível de poluição, essa mudança climática que a gente está vivendo, o calor em excesso, o frio em excesso, isso é uma resultante da nossa intervenção no planeta. Nós estamos há cerca de 70 anos poluindo demais o nosso planeta, sujando demais, né? A gente recicla muito pouco lixo, e quando recicla às vezes mal, a gente gera muito resíduo, a gente produz de fato muito lixo que poderia ser reaproveitado como lixo orgânico, né? Nós não fazemos, por exemplo, coleta de compostagem ou compostagem caseira, né, daquilo que é o lixo orgânico. Nós poluímos demais o ar que nós respiramos com os combustíveis fósseis, né? A gente joga todos os efluentes das nossas casas, das nossas fossas, das produções industriais, nos mares e nos rios. Só que depois a gente bebe e usa essa água, né, para tomar banho, para fazer comida e etc. Então tem um momento realmente final aqui de desequilíbrio muito grande. A gente tem produzido muitas guerras por jogos de interesses. Não são poucos os episódios que a gente verifica agora de alguns dos países invadidos, em que no fundo, todos os argumentos utilizados lá atrás, eles caem por terra
E o que resiste, o que subsiste, é um interesse econômico nos minerais e nos combustíveis fósseis que tem nessas regiões. Então, tudo que se disse sobre outros pretextos humanitários é, no fundo, uma falsidade política e ideológica. Então, o momento, ele requer de nós atenção, cuidado, dedicação, principalmente testemunho, né? Nós também vivemos uma época em que parece que tudo depende de um carimbo, de uma validação daquilo que nós consideramos como ciência. Isso nem sempre foi assim. Até aproximadamente 100 anos atrás, muitos daqueles que eram os cientistas e que fizeram as maiores descobertas da física, da química, da biologia e das ciências derivadas, eles eram religiosos. Eles não eram católicos ou protestantes, mas eles vinham de uma crença, uma fé religiosa, né? Alguns deles de algumas seitas ou organizações tidas por secretas, porque eram perseguidas naquela época, como a maçonaria, como Rosa Cruz e várias outras, porque há muitos nomes para esse tipo de crenças, né? Outros eram agnósticos, não seguiam nenhuma religião específica, mas acreditavam em Deus, né? Como Einstein, quando questionado, respondeu qual era o Deus que ele acreditava. Ele falava o Deus de Spinoza. O Deus de Spinoza é um Deus criado na filosofia, uma ideia de uma inteligência suprema muito parecida com a descrição que Kardec recebe na revelação do Espírito de Verdade no Livro dos Espíritos, né? A causa primeira e a inteligência suprema. Então isso vem desde Spinoza, né? É algo que aqueles cientistas levavam bastante a sério. Mas de meados do século XX para agora, há uma corrente muito forte dentro da ciência que tenta determinar que a verdade possível, a verdade que é válida, é aquela que pode ser experimentada. E essa palavra experiência, ou experimento, ela está atrelada a uma prova material. Então, se alguém espera que Deus se materialize para provar que Ele existe, a gente não vai alcançar isso pela ciência, né? Mas me parece também que passar a acreditar nessas condições carimbadas apenas dos experimentos é um empobrecimento intelectual da humanidade, porque nós chegamos até aqui a partir do pensamento, a partir do debate, do diálogo, né? Quem é que pode pensar em chamar Sócrates, Platão e Aristóteles de ignorantes? Eles não tinham ciências testáveis, experimentáveis, comprováveis naquela época. No entanto, esses filósofos e muitos outros determinaram todos os grandes conhecimentos da Terra. É por isso que Kardec, quando faz o trabalho de consolidação do Espiritismo, ele nos lembra que é fundamental que a religião se una à ciência e à filosofia. Então, muito cuidado com aqueles que se dizem defensores das ciências e perseguidores das pseudociências. Veja, a palavra pseudociência, ela é pejorativa e ela é infelizmente mal empregada em grande parte das sustentações e alegações de argumentos que se tem hoje. Uma coisa é você determinar alguém que se diz um cientista e que forja as suas provas, né? Ele engana, ele mente na pesquisa, ele dá falsos resultados. Isso é pseudociência, porque essa pessoa deveria estar se utilizando de métodos de experimento, métodos comprováveis, mensuráveis pela pesquisa científica e forja essas informações. Então, isso é pseudociência. Agora, aquele que pratica o pensamento livre da arte ou da filosofia ou do pensamento concatenado ou de evidências que não podem ser simplesmente testáveis,
porque elas não irão reproduzir o mesmo resultado em todas as situações, esses não podem ser chamados de pseudocientistas, né? Então não adianta usar essa palavra contra a religião, porque a religião não tem pretensão de ser ciência. A religião pode aprender com a ciência, mas ela não precisa ser ciência. A filosofia não precisa ser ciência. Ela não precisa ser testada, comprovada por experimentos. A filosofia é comprovável pela argumentação, pela teoria do pensamento, né? E a religião, ela tem uma lógica que se baseia na fé, na tradição e nos argumentos históricos ou até paracientíficos, digamos assim. Mas as revelações espíritas nos dizem que chegará um momento em que a ciência, mesmo sem buscar a espiritualidade, encontrará a explicação dos fenômenos espirituais. Veja que curioso isso. Então nós estamos chegando perto desse tempo. Nessa semana saiu uma notícia muito importante, publicada, né, por uma revista séria, importante, de ciências, que fala que comprova praticamente a existência da mediunidade e que faz referência da mediunidade com a genética, ou seja, que nós herdamos a mediunidade dos nossos ancestrais, né? Assim como nós herdamos talentos de música, de arte, né, linguísticos, de outros conhecimentos. Então, a mediunidade, ela teria uma conformação também genética. E nesse estudo se faz uma diferença da paranormalidade, não da mesma forma que o espiritismo, mas passa a considerar a mediunidade no sentido do trabalho de intercâmbio com o mundo dos espíritos, porque essa é a função do médium, né? Qualquer um pode ter vidência, mas usar a vidência para o trabalho mediúnico significa se colocar à disposição dos espíritos no trabalho da fraternidade espiritual, em qualquer religião que seja, não necessariamente espiritismo. Você pode ter evidência trabalhando numa religião como o catolicismo, né? Como o evangelismo, como a Umbanda e qualquer outra linha. Mas se há um compromisso gratuito de praticar o bem por meio da mediunidade, então a gente pode chamar isso de fato como mediunidade. Enquanto que a paranormalidade, ela tem um fim de interesses econômicos, de interesses, às vezes até científicos, mas de não do intercâmbio com o mundo espiritual. Então isso faz uma diferença muito grande, imaginar que a ciência se aproxima, mesmo que ela não queira, do mundo dos espíritos. E aí vocês podem me perguntar assim, mas isso será possível? Eu vou dizer sim, claro. Por quê? Porque nós já conhecemos, pela própria ciência, a existência de dimensões. Não é à toa que no cinema hoje se fala muito de multiverso, que há vários filmes que falam em volta no tempo, né? Seria possível você entrar numa cápsula temporal, uma cápsula numa nave, digamos assim, a uma determinada velocidade, em determinados lugares do espaço, onde você encontra como se fossem túneis possíveis de você viajar no tempo, né? Tem vários e vários filmes que falam sobre isso. Já tem um certo tempo, né? Se fala disso, mas agora mais do que nunca. Então, é sinal que a ciência está investigando, porque isso não é apenas ficção científica, né? Pode até ser que já se saiba como fazer isso e não tenha sido divulgado. Isso pode estar sobre a guarda de alguns governos para fins militares, ou para fins de científicos mesmo, e etc. E aí vocês poderão me perguntar, bom, mas se existe a viagem no tempo, então nós podemos interferir no passado? E a resposta que a gente tem, pelo que a gente vê, pelos espíritos, é que não. Você pode ser um viajante do tempo, assistir ao que acontece lá, registrar, eventualmente até se comunicar com alguém, mas você não é permitido que você interfira, modifique o tempo.
Porque se isso fosse possível, talvez alguém do futuro já tivesse evitado a bomba atômica, né? Tivesse talvez impedido o fim do Império Romano ou até a morte de Jesus e assim por diante. Então, na literatura isso é muito rico. Houve um livro que gerou bastante alvoroço durante um tempo, que é a Operação Cavalo de Troia, J.J. Benítez, nos anos 2000 principalmente, falando de uma viagem de um soldado americano que vai visitar Jesus e acompanhar os seus últimos anos antes da sua morte e ressurreição. E alguns médios importantes, como Chico Xavier e outros, como a própria Mônica de Medeiros, por meio da Chelian, que dizem que esse evento foi verdadeiro, quer dizer, já havia essa tecnologia de voltar no tempo. Mas, para nós espíritas, isso não é realmente novidade. Eu vou dizer por quê. Muitos dos livros escritos pela Ivone do Amaral Pereira e também pela médium daquele espírito Rochester, que eu não me lembro o nome dela, que era o nome russo, né? Se não me fala meu nome, não sei se é russo ou polonês. Esses livros foram feitos por intermédio de viagens astrais, quer dizer, o médium saía do corpo em projeção astral, era levado para o lugar onde a história se passa e naquele lugar ele sente a energia daquele tempo. No caso da Ivone do Amaral Pereira, ela era a personagem dos livros que ela escrevia, ela demorou para entender isso. Ela escrevia os livros sobre ela mesma, porque ela foi no tempo, naquele lugar, na França ou na Bélgica hoje, na França, tanto ali próximo da Alemanha, quanto Paris e depois em outros lugares, mas ela revive naqueles locais a experiência. No caso dela, depois passou por Portugal, passou por Espanha, uma série de lugares, Bretanha e tal. Então ela revive aquela experiência. Então a viagem no tempo como espírito é possível, né? Nós temos o Augusto dos Anjos, o irmão X, pela psicografia de Chico Xavier, que relata diversas conversas com espíritos que viveram na época de Jesus, nos locais aonde eles habitavam ali, próximos de Jerusalém, né? Foi a ele também autorizado ir visitar os eventos de Jesus, assistir a tudo que estava acontecendo com Jesus, né? Então, essas intervenções da tecnologia são próprias dos tempos que nós vivemos hoje, né? Da gente começar a ver a ciência se aproximar dos fenômenos espirituais. O Chico relata que em algum momento, ainda no início desse nosso século, um cientista pesquisando sobre ondas de frequência de sinais de televisão se comunicaria numa determinada faixa com o mundo espiritual. E aí ele, né, começa a se comunicar com alguém, ele acha que está numa frequência de rádio e pergunta: mas de onde vocês são? Ele diz: da Terra. Mas da Terra onde? Aqui onde você está. Ele falou: mas como? Eu não estou vendo vocês. Ele falou: não, porque a gente está em outra dimensão. E aí, a partir dali, isso vai se tornar algo comum para todos nós. E nós vamos poder comunicar através de um aparelho, como o celular, com o mundo espiritual. É claro que isso vai depender da disponibilidade, né? Não adianta você querer ligar para uma pessoa se ela não te atender, não é verdade? Você só consegue falar se a pessoa estiver disponível. Mas a gente vai poder falar com alguns canais, digamos assim, que estejam disponíveis, e com isso vai se comprovar a dimensão espiritual e a vida após a morte pela ciência. Nós também vivemos tempos em que a própria natureza ela se torna vulnerável a partir do domínio humano. O que eu quero dizer com isso? Já há diversos equipamentos hoje que conseguem controlar as marés, portanto provocar ondas e até tsunamis.
há diversos aparelhos que conseguem simular e produzir a rotação dos ventos, como os furacões, os tufões. Há bombas lançadas na atmosfera que conseguem produzir chuva. Alguns países, como a China, estão produzindo grandes espelhos que simulam a energia solar, estão sendo lançados no espaço. A Índia também tem essa tecnologia e outros países, a Rússia e etc. Então, nós estamos diante de um momento científico em que nós interferimos demais na natureza. Até a Segunda Guerra Mundial, a grande interferência que nós podíamos produzir, e essa já era suficiente até para destruir a Terra, se fosse o caso, era a bomba atômica. Mas hoje, embora isso não seja divulgado assim abertamente, mas há inúmeros outros artefatos, né, capazes também de interferir gravemente, desestabilizar o planeta ou até destruí-lo. Por isso, no ano de 1969, houve um encontro de diversos dirigentes planetários do Sistema Solar. Então, todos os planetas que nós conhecemos e aqueles que, embora a gente não considere como planeta, mas que tenha vida também, como algumas luas de Júpiter, de Saturno, Ceres, que é um exoplaneta do cinturão de Kuiper, aqui próximo da gente, e outros que estão além de Netuno, etc., se reuniram para falar sobre o perigo que a Terra representava. Na verdade, o perigo que nós, terráqueos, passamos a representar para o Sistema Solar. Ué, mas por que vocês vão dizer? Uma razão muito simples. Há alguns milênios, houve uma guerra de um planeta que ficava entre Marte e Júpiter. Então vocês sabem a ordem, né? Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e Júpiter. Entre Marte e Júpiter, hoje tem um cinturão de asteroides. Ali existia um grande planeta com muita água. E pelo que contam os historiadores espirituais, a Terra era um planeta sem água, um planeta rochoso e, de certa forma, assim, disforme. Não era um planeta redondinho, bonitinho como a gente vê hoje. Houve uma guerra na constelação de Órion. Os planetas do Sistema Solar participaram e esse planeta em especial, que ficava entre Marte e Júpiter, ele foi destruído. Foi destruído por uma guerra nuclear, onde se envolveu também Marte. Então, eles eram uma civilização à frente da gente, alguns milênios à nossa frente, provocaram uma guerra nuclear, a superfície de Marte ficou sem água e sem atmosfera, então eles tiveram que migrar para o interior do planeta. Leiam o livro Memórias de uma Morta, da mãe de Chico Xavier, acho que é esse o nome, né? Recordações da Memórias de uma Morta, e tem também um livro sobre a vida no planeta Marte, que é do Ramatiz. Muito bem. Então, esse planeta, ele foi destruído, virou milhares de pedaços de asteroides. Uma parte dele sobrou, que é a Lua de Ceres, esse planeta Ceres pequeno. Outra parte virou a nossa Lua, que se chocou com a Terra, trazendo água daquele planeta, portanto, inundando o nosso planeta e criando condições de vida habitável aqui. Estou falando de alguns, talvez bilhões de anos, né? A Lua ficou aprisionada, digamos assim, né? Magneticamente aprisionada à gravidade terrestre e, portanto, dando estabilidade ao nosso planeta, porque durante esse evento os planetas ficaram desorganizados, muitos planetas tiveram que se reorganizar na órbita solar, e depois eles foram assumindo essa órbita mais simétrica, mais regular, e a partir dali a vida então é desenvolvida na Terra. Então veja, quando os outros planetas que têm espíritos que habitam ali, não são como a gente na terceira dimensão, estão em outras dimensões, se preocupam
com a Terra é porque nós podemos fazer o que Marte fez e o que esse outro planeta fez, que é destruir o planeta e atingir o próprio sistema solar inteiro, né? Desestabilizar as órbitas dos planetas. Então, o que eles fazem? Eles impedem a intervenção de Jesus para que impedisse o desenvolvimento das armas e da tecnologia. Jesus, então, revela a Chico Xavier, no programa Pinga Fogo da TV Tupi, década de 70, que houve essa reunião e que Jesus pediu 50 anos, ou seja, uma ou duas gerações de novos espíritos encarnados, para pacificar o planeta, pelo menos no padrão de não destruir ou causar um evento que impactasse no sistema solar como um todo, ou outros planetas próximos da gente. A partir desse momento, voltariam a reencarnar espíritos trevosos na Terra, mas que aí estariam limitados pela intervenção de naves espaciais, espíritos vindo e alguns até encarnados em terceira dimensão, mas em naves espaciais, eu estou falando de ET, extraterrestres, habitando o nosso entorno para intervir nas guerras nucleares. Há diversos livros, diversos políticos sérios, cientistas, astronautas que foram para a Lua, para a órbita terrestre, que voltaram e disseram que viram essas naves, que tiveram experiências com isso e que testemunharam, por exemplo, naves dissolvendo armas nucleares, intervindo e desarmando bombas atômicas, tanto nos Estados Unidos, quanto na Rússia e quanto vários outros planetas que detêm essa mesma tecnologia, né? Inclusive, recentemente, nessa guerra do Oriente Médio, há um registro de que Maria teria dirigido um grupo de naves que impediram que houvesse uma guerra nuclear de destruição de massa do Irã e de Israel. Então, a gente precisa ter fé nessas coisas, porque a notícia não é o que sai publicado nos grupos de WhatsApp ou nas redes sociais. A gente tem que investigar isso, a gente tem que buscar pessoas sérias que trazem isso ou por meio das suas pesquisas na Terra ou porque recebem mensagens sérias da espiritualidade, né? Mas nós estamos falando aqui do campo da fé, que, como disse Kardec, uma fé raciocinada, que vai atrás dessas comparações, desses estudos, desses acontecimentos científicos. Nós também chegamos num ponto em que o domínio das ondas e da velocidade de subpartículas atômicas já é possível até fotografar e induzir choques de subpartículas atômicas naquilo que é conhecido como colisor de hadrons, né? O maior desses centros de pesquisa fica entre a Suíça e a França, que eu tive inclusive a oportunidade de conhecer. Obviamente que eu não pude entrar lá, mas eu vi o lugar, né? Fui visitar, entender como funciona, assistir uma palestra de um cientista e etc. A utilização desse centro, desse grande laboratório, que é um acelerador de partículas, ele interfere já na nossa atmosfera. E um experimento relativamente recente, de poucos anos atrás, cerca de 2 anos, teria resultado, estou usando a palavra no participo passado, porque isso é uma informação que veio, que circula por revelações tanto na internet, mas que não são de cientistas, infelizmente, estão, portanto, suspeitas, mas também de revelações de alguns espíritos para nós, de que eles teriam aberto um portal dimensional que acessa um outro universo paralelo ao nosso. Só que esse universo não é um universo positivo, não é um universo de bons espíritos. É como se eles tivessem acessado um umbral
mas fora da Terra, entende? É como se ele estivesse acessando o abismo do umbral, mas em um local que não é o nosso sistema solar. Ele está numa outra dimensão. E eles, surpresos com isso, que detectaram ali um outro tipo de matéria, um outro tipo de vida, de sinais, estimulados pela pesquisa científica e talvez por outras coisas que nós não sabemos muito bem, marcaram um segundo evento para isso. E nesse segundo evento houve uma intervenção dos extraterrestres que anularam os efeitos de utilização, provavelmente queimando alguns mecanismos, alguns eletrodos, alguns transistores ou chips, né? E com isso impediram que esse novo experimento fosse realizado. Bom, por que eu estou falando isso para vocês? Primeiro porque a gente tem que estudar, gente. Amai-vos e instruí-vos. É muita coisa a ser estudada, muita coisa. Tanto no campo material quanto no campo espiritual. Segundo, nós estamos nos tempos dos falsos profetas. Então, muitas das coisas importantes são omitidas ou manipuladas para que nós não tenhamos acesso a essas informações. Outros também vão se apresentar como se fossem Jesus reencarnado, Deus reencarnado e assim por diante. Eu vou contar um episódio simples que eu vivenciei nesse final de semana. Eu estava numa livraria aguardando um compromisso e fui olhar várias estantes, tal. Em determinado momento eu me deparei com as estantes de Bíblia. E fazia até porque eu não via Bíblias assim, porque eu tenho as minhas, tenho aqui na Casa Paula, eu leio na internet, então fisicamente eu confesso que quando eu vou na livraria não é a primeira coisa que eu vejo. Mas aí me chamou a atenção porque eu vi assim 3 prateleiras grandes de Bíblia. Eu falei, nossa, quanta variedade de Bíblia, interessante, né? Vou aproveitar para ver se tem alguma Bíblia diferente, estudo, tal, que me chama a atenção. Gente, qual não foi o meu susto? Primeiro, a qualidade muito ruim das traduções, muito ruim. Sabe aquela coisa de versão adaptada, atualizada, que conta uma historinha, mas que não tem o rigor científico da tradução? Segunda coisa, muitas versões de Bíblias que tinham um subtítulo na capa falando da teologia da prosperidade. Então assim, quase como que dizendo como ficar rico, como dominar tal coisa, isso, aquilo. E eu comecei a ficar assustado, né? Muito assustado. Bíblias bonitas, tá? Não eram assim, papel, qualidade, impressão, mas conteúdo. E aí, outra coisa que me chamou a atenção era a variedade de livros ali. Então, Bíblias incompletas, né? Ou com livros que não são comuns. Aí comecei a procurar, eu conheço nomes de algumas Bíblias que são para estudo, né? Falei, bom, deve ter essas Bíblias aqui. Gente, não tinha nenhuma Bíblia séria nessa livraria. Nenhuma Bíblia de estudo propriamente. E tinham ali, sei lá, umas 300 Bíblias desses outros tipos que eu estou falando para vocês. Bíblias comentadas, etc. Então, aí a gente tem que pensar que nós estamos no final dos tempos, porque mesmo as informações evangélicas estão sendo adulteradas. As pessoas estão sendo educadas de uma forma completamente equivocada, ou voltadas para um interesse. Então, é mais ou menos como se dissesse assim, bom, se você acredita em Deus, então agora faz a sua prova, está aqui a maquininha, põe seu cartão de crédito, né? Dá o seu testemunho. O testemunho é o dinheiro, é o recurso. Então isso me preocupou bastante, sabe, porque eu fico pensando assim, as pessoas que estão chegando agora, os adolescentes, as crianças, os jovens, se quiserem buscar um estudo sério e forem nessas estantes, não vão encontrar livros sérios. Eu estou falando de livros impressos, fora o que há na internet. Se a gente quiser fazer um percurso de formação, a gente não tem mais um roteiro. Porque por pior que fossem as escolas do passado, que eram escolas cristãs, a gente pelo menos aprendia um roteiro moral. A gente podia não concordar com os sacramentos, com algumas coisas ali, mas o roteiro moral era ensinado. Agora a gente não pode nem confiar nesse roteiro, pelo que está disponível.
E aí eu fui para a estante de livros espíritas. Tudo bem, tinha ali os livros que a gente confia, gosta, acredita, né? De Kardec, Ivan do Amaral Pereira, Chico Xavier, mas esses não eram a maioria. A grande maioria é romance ou comentários de autores espíritas. Gente, eu preciso falar isso para vocês. Comentário de autor espírita é opinião. Por melhor que seja o autor, ele está dando a opinião dele, como eu estou dando agora. E eu peço, por favor, que vocês critiquem, estudem, verifiquem se o que eu estou falando é verdade ou não, porque vocês não podem seguir uma opinião. Nós temos que seguir aquilo que está registrado no processo científico, na pesquisa científica, ou pelo menos na pesquisa séria de evidências de revelações de conhecimento. E nós temos aqui o dever de compartilhar com os nossos filhos, com os nossos netos, com as pessoas que a gente conhece, esse processo de ensinamento, essas fontes que são sérias de conhecimento, para não deixar essas pessoas serem enganadas. Porque hoje vem muita gente falando sobre coisas como curas, como transformação energética, como revelação disso ou daquilo, e pegam conhecimentos que estão de 500, 1000, 3000 anos atrás, trazem para hoje como se fosse uma coisa assim fácil. Não, eu sonhei um dia, vi isso daqui, apareceu um espírito para mim e eu estou trazendo para vocês. Gente, Kardec pede para a gente tomar cuidado com essas coisas, porque a revelação espiritual, ela tem que vir de mais de uma fonte, e ela tem que coincidir, tem que ser colocada em xeque, em prova. Cuidado, porque isso são os falsos profetas. Eu estou cansado de ver pessoas falando na internet sobre o fim do mundo. Não, vai acabar o mundo, acabou o mundo, né? Ou de pessoas que só trabalham com ideias de catástrofes. Olha, teve um tremor ali na Grécia, vai explodir um grande vulcão e vai destruir a Europa. Quer dizer, caramba, calma, né? A espiritualidade está aí também para manejar, para que não aconteça essas catástrofes. Pode até ser que aconteça, mas não é agora. Então a gente tem que ter o cuidado preventivo, crítico, né, de uma curiosidade sadia de verificar esses eventos, essas pessoas que só estão aí para ganhar visualizações e monetizar os seus canais de internet. Querem vender livros, querem fazer eventos. Gente, não é assim. Eu achava que a gente ainda estava um pouquinho mais distante disso, mas os fatos têm mostrado que a gente está dentro já está acontecendo, né? E quando a gente também vê na televisão pessoas muito poderosas, políticos, empresários, né? Pessoas que têm influência de controle sobre a saúde pública, sobre armamentos, sobre leis, né? Destruindo aquilo que foi conquistado com as duras penas nos últimos 70 anos de paz da humanidade. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E eu não estou falando aqui sobre direita e esquerda, não me interpretem mal, porque essas coisas existem em qualquer ideologia. O discurso esquerda ou direita é um discurso de conveniência, conforme a pessoa ela sente que há ali um espaço maior ou menor para ela se projetar. Se nós formos pesquisar, muitos desses que estão agora no poder já fizeram parte de outros partidos, às vezes de oposição ao que eles estão agora. Então não nos deixemos levar por essas notícias. O momento é de testemunho, o momento é de racionalidade, acima das informações básicas, acima daquilo que vem sendo noticiado. E nós temos que ter fé também nessas próximas gerações, porque os espíritos que chegam agora, muitos são iluminados, muitos trazem a capacidade de detectar essas mentiras, essas fake news, de detectar o comportamento, assim como um animal muitas vezes é capaz de, pelo faro ou pela vidência, perceber se aquela pessoa que se aproxima dele é ou não uma ameaça. Esses espíritos que chegam agora trazem essa faculdade mediúnica de perceber, de intuir a maldade, que nós ainda não temos. Nós somos muito ingênuos,
Nós acreditamos facilmente na lábia dessas pessoas. Elas conseguem nos dissuadir, conseguem nos enganar, conseguem criar ciladas para que a gente vote nelas, né? O que adianta chegar numa eleição em que já se sabe que vão restar 2 candidatos e que esses 2 candidatos estão comprometidos com essas forças negativas que eu falei? Mas então não é na eleição, é antes, é no ativismo até social, político, né? Não é participar da política, mas ter a consciência sobre a política, sobre os eventos sociais que acontecem. E a gente ter, a partir disso, uma tomada de decisão sobre o nosso destino. Então, que escolas a gente vai cursar? Que cursos? Que profissões a gente vai exercer? E qual é o benefício social, espiritual, que essas profissões vão nos proporcionar? Eu não estou dizendo para vocês que é fácil seguir esse caminho. Não é. Porque muitas vezes exige uma renúncia financeira, uma renúncia de crescimento de carreira. Porque é óbvio que as carreiras mais bem remuneradas são aquelas que atendem aos interesses do sistema. Então, isso exige um testemunho de coragem nossa, às vezes, de seguir uma carreira em que a remuneração será, infelizmente, menor. Eu me lembro, na minha formatura, que o meu paraninfo, muito lúcido, muito sério, grande estudioso, pesquisador, jurista, José Inácio Botelho de Mesquita, no jantar para a gente dizia assim: vocês querem ser advogados? Escolham antes se vocês querem ser advogados ou se vocês querem ser ricos. E aí todo mundo riu, obviamente, e perguntou: por que, professor? Porque o bom direito não é bem remunerado. Mas se vocês quiserem ficar ricos, basta advogar para traficantes, basta advogar para políticos, para bandidos, para determinados grupos de empresários, para bancos, defender os interesses tributários. Agora, se vocês quiserem defender o direito das pessoas, o direito da justiça, da liberdade, da igualdade, assim por diante, talvez vocês tenham que se contentar com muito menos. Seria tão bom se a gente tivesse esse aconselhamento para cada jovem que se forma, né? Que a gente possa fazer um pouco desse papel, sabe? De esclarecer para as pessoas que existem uma responsabilidade social. Investiguem os seus empregadores. Investiguem o resultado efetivo de dano social e de bem que as empresas onde vocês trabalham produzem. Sejam agentes de mudança nessas empresas. Tenham coragem de exigir que elas sejam éticas, que elas sejam humanas, que elas sejam solidárias. Não se deixem embarcar em ondas também muito exageradas disso que é o politicamente correto, o que é o extremo exagerado. Há muito jogo de interesse tentando demonstrar que as cotas sociais, quando feitas de maneira arbitrária, quebram empresas. É claro, se você não tiver um regime de educação, de formação, de conhecimento, de habilidade, não é a cor da pele que define a capacidade de direção da empresa, não é a opção sexual que vai definir isso, não é o gênero. Isso tudo tem que vir num consenso e num contexto de transformação antes, para dar condições de formação, de igualdade de formação, de acesso, de crescimento, desenvolvimento social. Então, cuidado com essas armadilhas. Não são esses discursos politicamente corretos, da boca para fora, que fazem a diferença. Na hora H é que a gente vê o jogo de interesse que está por trás. E eu posso garantir para vocês que, infelizmente, prevalecem quase que integralmente homens brancos, de classes sociais favorecidas. Nós somos reféns de um machismo social
e de um contexto majoritariamente europeu, muito forte de influência. E eles, na estatística da formação do seu povo, porque educam o seu povo há mais de séculos, então levam vantagem sobre nós que permanecemos analfabetos funcionais. Por isso, leiam mais, se instruam, procurem ir na fonte, procurem saber quais são os autores, não aqueles que são citados o tempo inteiro. Eu estou cansado de ver gente fazer citação errada, atribuir frases, torcer conhecimento. E agora que a gente só usa abreviações, então, no WhatsApp, piorou muito. O vocabulário diminuiu. É muito emoji demais. A gente precisa voltar a se comunicar, a falar verdadeiramente sobre as coisas, a ouvir ensinamentos que são profundos, verdadeiros. Procurem se instruir, não se deixem enganar, não se deixem. Pratiquem a caridade, estejam além dos eventos de interesses pessoais. Pratiquem a caridade. São muitos os movimentos sociais que tentam expulsar populações de rua, indígenas, população de baixa renda, que procuram esconder, confinar essas pessoas em favelas, em grupamentos, em muros. Nós precisamos ajudar os mais aflitos, os mais necessitados. É isso que nos pede o Mestre Jesus. Mas a gente tem que saber fazer isso com sabedoria. Então, os trabalhadores da última hora, os trabalhadores do Senhor, são aqueles que estão atentos, que são espertos como as serpentes, mas são simples como os animais mais dóceis da natureza, que são acolhedores. Mas isso não significa que a gente seja dominável, enganável. Nós temos que manter a esperteza, e a esperteza requer conhecimento, instrução. Nós temos que estar juntos, fazer mais disso daqui que nós fazemos às terças-feiras, desses encontros. Estudar mais nos programas de desenvolvimento mediúnico, participar mais das informações que são lúcidas, seguir aquelas pessoas que são verdadeiramente compromissadas com o amor e com a fraternidade, cuidar dos animais, cuidar das naturezas, mudar os nossos hábitos alimentares, mudar os nossos hábitos de conservação e descarte de lixos, olhar para a maneira como a gente interage, falar de assuntos nobres, verdadeiros, elevar os nossos pensamentos. Nós não somos perfeitos, nós estamos muito longe disso, mas a nossa intenção conta muito, e a cada recaída sempre tem um espírito na retaguarda para nos levantar, para nos auxiliar, para retomar a caminhada, porque nós somos fracos como humanos, mas nós somos fortes pelo amor e pela fé que a gente tem no Pai Celestial e na humildade de aceitar e pedir o auxílio. Na graça de Deus.